Hoje nós vamos ler 1 João 2, de 1 a 6. Hoje nós vamos ler 1 João 2, de 1 a 6. Continuando com o nosso estudo de João, começamos semana retrasada. Estudo de João, estamos dando continuidade. Hoje é a terceira parte aí do estudo de 1 João. Vamos para a 2ª e 3ª João também. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos fazer uma revisão de 1 João 1, 5 a 10? Vamos lá? João ensinava o que tinha ouvido e aprendido da própria parte de Cristo. É isso que João afirma. João afirma que ele tinha ouvido da própria parte de Cristo, aquele que tinha falado com ele, que as mãos dele haviam tocado Jesus Cristo. Então João não ensinava da parte de ninguém que não fosse o próprio Jesus Cristo. Logo, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos do próprio Jesus Cristo. Até mesmo porque quem nos revela a palavra é o Espírito Santo de Deus. Então quem nos revela a palavra é o próprio Deus. E o Espírito Santo nos revela a palavra como? Ele vem e revela a palavra, ele entra em alguém, ele aparece. Ele vem e aparece. Como que o Espírito Santo nos revela a palavra de Deus? Principalmente quando nós lemos a palavra, conhecemos a palavra, estudamos a palavra, o Espírito nos revela a nós, principalmente a nós. Entenda, quando você vem até a nossa reunião, quando você vem até a igreja, e o Betuel, o Felipe ou qualquer outra pessoa que venha pregar aqui, fala uma palavra, e esta palavra é revelada a você. Não foi o Betuel, o Felipe ou qualquer outro que pregou que revelou essa palavra a você. Nenhum homem tem essa capacidade de revelar a palavra de Deus a alguém. Nenhum homem na face da terra tem o poder, a autoridade para poder trazer os segredos e a revelação da palavra de Deus até nós. Quem nos revela é o Espírito Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Amém. João diz ainda que Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso significa que ele é perfeitamente santo e verdadeiro, e que ele, sendo totalmente luz, nenhuma treva existindo em Deus, somente ele pode revelar tudo a todos quantos ele quiser. E por ele ser totalmente luz e nenhuma treva nele, não há como nós nos achegarmos a Deus e qualquer tipo de treva que há em nós se manter. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, lembrando que nós já estudamos a respeito disso também. O estar próximo de Deus não é fisicamente próximo de Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus se aproxima da mente de Cristo, ou seja, tem a mente mudada e quer viver, trabalhar, fazer conforme Ele ordena. Amém? João também afirma que aqui não é João que afirma. Nós vimos que a hipocrisia afirmar que somos de Deus, da luz, e ao mesmo tempo vivermos como achamos que devemos viver. Então nós dirigimos a nossa vida como a gente acha que é legal e ainda assim afirmarmos que somos de Deus e da luz. Isso é hipocrisia. Nossa essência pecaminosa sempre nos levará a viver de maneira pecaminosa, contrários à vontade de Deus. Amém? Sim ou não? Nossa essência pecaminosa que nós herdamos de quem? De Adão. A nossa essência adâmica sempre vai nos levar a pecar. Sempre. A nossa essência adâmica nunca nos levará para Deus. Ponto. É simples assim. Adão fugiu de Deus. Adão se tornou inimigo de Deus. Adão pecou contra Deus. E essa nossa essência, isso que está enraizado em nós, essa nossa herança adâmica, sempre vai fazer com que nós
busquemos somente os nossos desejos e que pequemos contra Deus. Ao passo que a essência de Cristo, a nossa herança, Cristo Jesus, porque Ele é a nossa herança e nós temos a herança dEle, somos a herança dEle. A essência de Cristo em nós, porém, vai fazer com que sempre busquemos fazer a vontade do Pai. Sempre que buscamos fazer a vontade do Pai, é Cristo fazendo isso em nós. Sempre que buscamos fazer a nossa vontade e realizar os nossos desejos carnais, é a nossa vontade fazendo isso. Vimos que a prática de andar na luz redunda em duas coisas. João afirma isso: comunhão com outros cristãos. Aquele que anda na luz, aquele que é de Cristo, aquele que é de Deus, tem comunhão com outros irmãos. Não tem como fugir disso. Todo aquele que anda em Cristo Jesus tem comunhão com seus irmãos. E a prática de andar na luz traz purificação contínua do pecado, uma vez que a luz revela todos os nossos pecados que precisam ser purificados. Quanto mais tempo nós andamos na luz e quanto mais próximos estivermos da luz, mais o nosso pecado vai ser revelado. Amém? Cristo e somente Cristo nos purifica de todo pecado. Vimos João afirmando que os falsos mestres da época não só negavam que o pecado nos separava da comunhão de Deus, porque nós vimos isso lá no 1:6, que eles afirmavam que o pecado não podia nos separar da comunhão de Deus, porque eles afirmavam que não havia mais pecado, eles afirmavam que não eram mais pecadores. Lembram disso? Sim, não? Mais ou menos? Se não lembra, volta lá e assiste a pregação de novo. Como eles afirmavam que não tinha uma natureza pecaminosa, ou seja, eu deixei de ter a minha natureza pecaminosa, e não importa o que fizessem, eles não cometiam pecado. Nós temos aí no versículo 1:6, 1:8 e 1:10 esse tipo de afirmação. Vimos também que há mais ou menos uns 30 anos, eu não lembro porque eu não havia nascido nessa época ainda, mas me contaram, que há mais ou menos 30 anos houve uma manifestação, houve um movimento aqui no Brasil, não sei se fora do Brasil, mas deve ter vindo de fora do Brasil. O Brasil gosta muito de copiar, o brasileiro cristão gosta muito de copiar as modas de fora. Eles veem o que está acontecendo em outros países, principalmente nos Estados Unidos, como está o movimento cristão lá, vamos trazer para o Brasil. Deus fala só com os Estados Unidos e com o Brasil não. O povo de Deus só está lá, entenda, não estou falando nada contra os Estados Unidos, estou falando das pessoas que fazem isso. Deus fala conosco, o mesmo Espírito fala conosco. Vimos que houve um movimento aqui no Brasil que dizia que todo aquele que se entregava a Cristo deixava de ser pecador e não pecava mais, porque todo aquele que é de Cristo não vive em pecado. Interpretaram de uma forma totalmente errada um versículo bíblico e passaram a pregar este tipo de heresia que João aqui condena. Graças a Deus, muitos dos irmãos viram que isso era uma mentira, se converteram dos seus pecados e voltaram para o verdadeiro evangelho. Ainda tem um movimento por aí de algumas pessoas que falam sobre isso. Vimos João falando sobre a confissão dos pecados, que quando pedimos perdão, nós somos perdoados por causa de Cristo e não por causa do nosso pedido de perdão. Amém? Eu não sou perdoado porque eu peço perdão, eu sou perdoado porque Cristo me perdoou, e porque Ele me perdoou, eu peço perdão para Ele. Sim? Sim? Tudo parte de Cristo. Se eu fosse perdoado porque peço perdão, o perdão dos meus pecados seria mérito meu. E o mérito do perdão dos meus pecados não é meu, não é meu. Vimos também que alguns cristãos têm medo e acreditam que se morrerem sem confessar um pecado, vão para o inferno. Vimos que fizemos uma ilustração que parece que Cristo fica assim no livro da vida, né? Betuel pecou, Betuel pediu perdão, escreve de novo. Betuel pecou, risca o nome. Pediu perdão, escreve de novo. Risca o nome, pediu perdão, escreve de novo. E não é assim que funciona. Nós somos salvos
por sermos habitação do Espírito Santo. E só somos habitação do Espírito Santo porque Cristo enviou o Espírito Santo. E Cristo só pôde enviar o Espírito Santo porque Ele morreu por nossos pecados, pagou o preço que devíamos a Deus, morreu, ressuscitou, foi aos céus. Então o resumo de tudo é Jesus Cristo. Só podemos ser perdoados dos nossos pecados por causa de Jesus Cristo. E somos salvos por causa de Jesus Cristo, e não por causa de um pecado confessado ou não. Amém? Amém. Mas vimos também que a verdadeira confissão de pecado implica na decisão de não seguir mais pecando. Eu não posso pedir perdão para Deus esperando ser perdoado de um pecado pontual, até mesmo porque eu não devo ser perdoado pelos pecados que eu cometo. Eu sou perdoado e devo ser perdoado pelo pecador que eu sou. Amém? Eu não cometo pecado e por isso eu sou pecador. Eu nasci pecador e porque sou pecador, eu cometo pecado. Então, a verdadeira confissão a Cristo, o verdadeiro pedido de perdão a Cristo, implica em que eu não busque mais cometer o pecado. Se eu peço perdão e busco o pecado, significa que, na verdade, eu não me interesso pelo perdão de Cristo. A coisa vai bem mais na essência. É porque eu não reconheço que eu sou tão terrível e que o meu pecado foi tão grave contra Deus que eu preciso de Jesus Cristo. Amém? Vimos também que Deus enviou a Jesus Cristo não porque Ele viu algo de bom em mim, que eu merecesse a Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho não foi porque foi assim, não, mas a humanidade ainda tem algo de bom. Ela merece ser salva, porque ainda existe alguma coisa ali que merece ser salva. Não, Deus olhou o mundo e não viu um justo sequer, ninguém que buscasse a Deus. Deus olhou o mundo, viu que a humanidade era tão pecaminosa e que o crime que nós cometemos contra Deus era tão terrível, que Ele falou assim: não existe maneira nenhuma deles serem salvos, a não ser que o meu Filho morra por eles, porque eu preciso castigar a humanidade, é necessário que a minha ira seja derramada sobre a humanidade, é necessário que a humanidade pague pelo crime que ela cometeu. Só que nenhum ser humano suporta essa minha ira, o meu castigo e a cobrança do pecado. Então, para que eles sejam livres, somente um pode receber a minha ira, o meu castigo e possa sobreviver, é o meu Filho. Então você, minha querida, você, meu querido, eu não sou importante ao ponto de Deus enviar o seu Filho para morrer por mim. Mas por que Deus enviou então? Porque Ele ama. O amor irrestrito de Deus. Isso sim é um amor que não mede, que não tem medida, que não tem como se medir. Amém? Amém. Amém. Vimos que ao admitir nosso pecado, quando confessamos o nosso pecado e buscamos não pecar mais contra Deus, reconhecemos em Deus que o nosso pecado é sério, que foi isso que nós falamos agora. Nós não ocultamos o nosso pecado de Deus. Tem como ocultar um pecado de Deus? Não. Mas nós nos abrimos e falamos: Senhor, não há nada que eu queira esconder do Senhor. Não há nada que eu queira fingir que não existe aqui. Está tudo aqui, Senhor. Está tudo à mostra. E com isso o Senhor também nos revela o nosso pecado e faz com que nós não ocultemos ele nem de nós mesmos, porque é fácil ocultarmos o pecado de nós. Davi passou por isso. O profeta chegou para Davi e falou assim: Davi, é o seguinte, tem um cara aqui no seu reino que tinha um monte de ovelhinhas, um monte,
mas ele queria a ovelhinha do cara que só tinha uma. Sabe o que esse cara fez, Davi? Davi falou: o que esse cara fez? Ele falou: mandou matar o cara para poder ficar com a ovelhinha dele. Davi ficou doido da vida: manda matar esse cara, traz esse cara, não pode existir, esse cara isso, esse cara, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Um cara que tem um monte de ovelha mandar matar o outro só para ficar com uma ovelhinha dele? Esse cara aí, profeta Davi, chega mais, falar no seu ouvido: esse cara é você, Davi. E aí Davi se lembrou do pecado dele. Cara, mandei um soldado meu, mandei um cara aqui meu para morrer, para ficar com a mulher dele. Cara, quem sou eu? Olha como que é fácil a gente ocultar os nossos pecados de nós mesmos, né? E Deus ali revelou para Davi, através do profeta. Então, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Deus também mostra que nós temos tantos outros pecados a serem confessados. Amém? Reconhecemos também que nós temos a tendência de pecar. Reconhecemos que nós temos uma vontade tremenda de cometer o pecado, porque o pecado para a carne é bom porque é gostoso, não faz bem, não faz. Mas o pecado para a carne é gostoso, é uma delícia o pecado para a carne. Só que o pecado nos leva à morte, traz a satisfação. Quantas vezes, eu não sei você, mas vou falar de mim, quantas vezes eu não pequei e logo depois que eu terminei o pecado eu falei: caramba, mas que besteira que eu fiz de novo, outra vez, cara, mas como eu sou besta, como eu sou tonto. Eu não sei vocês, mas eu já fiz muito isso. E vimos também que quando nós negamos que pecamos, quando nós negamos confessar a Deus os nossos pecados, que inclui tudo isso que nós falamos, quando nós andamos fora da luz, mas dizemos que andamos na luz, nós zombamos de Deus. Vocês lembram também que nós vimos o que é zombar de Deus. Zombar de Deus não é só alguém que afronta a Deus com escárnio. Quando eu nego que sou pecador, eu nego que preciso de Jesus Cristo. Eu abro mão de Jesus Cristo. Quando eu nego que sou pecador e que cometo pecado, eu digo: eu não preciso da cruz de Cristo, pode deixar que eu pago a minha dívida. Com isso eu também zombo de Deus. Quando eu empino o meu nariz e falo: eu não preciso de Deus para isso, isso eu posso fazer, somente eu posso realizar, isso eu dou conta, eu zombo de Deus. E a gente vai para o versículo bíblico que diz que de Deus não se zomba, não podemos fazer isso. Amém? Amém. Lembrando tudo isso, vamos para 1 João 2, de 1 a 6. Vamos ler? Todos estão com as suas Bíblias abertas? 1 João 2, de 1 a 6, diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por causa disso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. No 1, João diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. João emprega a expressão filhinhos de uma forma muito paternal e afetuosa, porque João já era um homem velho nessa época,
E ele trata ali como se todos fossem realmente filhinhos dele. Ele não está tirando um sarro. Filhinho, escuta. Não, ele está aplicando de forma afetuosa mesmo ali. E ele trata a situação como uma preocupação com os próprios filhos dele. Com os próprios filhos dele. Ele considerava todos esses mais novos como filhos legítimos. Filhos na fé, mas não, entenda, não como nós vemos hoje em dia também, essa ideia de pai na fé, filho na fé. Como se o pai da fé ali na fé tivesse... um pai espiritual, como se esse pai na fé fosse um pai espiritual da pessoa. Isso não existe, nós vemos isso sempre. Isso não existe. Um pai na fé, é o meu pai na fé porque foi ele que me mostrou o evangelho, por causa dele eu me converti. Não! É porque o Senhor te apresentou o evangelho, por isso você se converteu. Se não tivesse aparecido uma pessoa para falar com você, Deus usava pedra, porque ele afirmou isso na própria palavra. Se não tiver quem pregue, as pedras pregarão. Amém? Aqui ele fala o seguinte: para que vocês não pequem, eu escrevo todas essas coisas, dando para vocês um passo a passo para vocês não pecarem, para vocês se manterem firmes na fé e seguirem a vontade de Deus. Porém, se vocês pecarem, se alguém pecar, existe um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Aqui ele não está dando aval para, não se preocupe em pecar não, porque quando você pecar, você pode pedir perdão para Jesus, não é isso, peque à vontade e peça perdão, não é isso que ele está afirmando, tanto que a afirmação dele, ele está fazendo para aqueles que são de Cristo, e aquele que é de Cristo não vive pecando, aquele que é de Cristo não vive em busca do pecado, mas quando acontecer de pecar, não se preocupe, porque você tem o perdão por causa de Cristo, o justo. E o justo não perdoa só porque a pessoa pediu perdão e não há intenção de largar o pecado. O justo age com justiça. Ele é justo na medida. Ele não erra nem para a direita nem para a esquerda. Ele não perde a mão. E se há verdadeiramente a intenção de abrir mão da vida pecaminosa, ele perdoa. Se não há intenção de abrir mão da vida pecaminosa, o pedido de perdão não é legítimo e não há perdão porque aquela pessoa não vive na luz, como nós vimos e como nós vamos ver agora. Então esta passagem não é um aval para que você continue em pecado, nunca. É uma situação para você pesar, será que eu tenho sido? Tanto que o título da pregação hoje é teste prático de fé. Será que eu? O quê? Será que eu sou aprovado? No teste prático da fé, será que eu sou aprovado? Aqui nós veremos um teste prático. Você que está em casa também anote, você que está aqui e gosta de anotar, anote. Nós teremos um teste prático de fé, prático. Você vai poder ticar, eu faço isso sim, eu faço isso sim, eu faço isso sim. Cara, passei no teste prático da fé. Eu faço isso, não, eu faço isso, não, eu faço isso sim. Cara, fui reprovado nesse teste. Está escancarado na palavra de Deus. Tem sim como medirmos. E lembre, este teste prático de fé não é para você fazer com outros. Não é para você ficar olhando e falar assim, deixa eu ver se o outro, se é meu vizinho, minha vizinha, deixa eu ver se aquele cara frequentava a igreja comigo, deixa eu ver se esse aqui passa no teste. Não, faça o teste em você, amém? Ele serve, lógico, para que possamos ver realmente aquele que tem discernimento, olhar e ver se alguém é ou não participante do corpo de Cristo. Agora serve para, esse teste é para você, é para mim, amém? Então, sempre que você pecar, mas você for de Cristo, você tem um advogado para quem pedir perdão. Se você pecar e não for de Cristo, mas quiser ser de Cristo, busque ao Senhor, porque Ele é um advogado, está pronto a te dar o perdão.
Agora, se você vive em pecado, se chafurda no pecado, se você tem prazer no pecado e pouco liga para Jesus Cristo e o senhorio dele, eu sinto em te dizer, não importa o quanto você peça de pecado, de perdão do seu pecado, você não está afim de abrir mão dele. Amém? No 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas Betuel, você acabou de falar que é só do filho que ele perdoa. Como assim? A Bíblia está falando que é do mundo inteiro, você já está falando besteira, Betuel. Desce daí, para agora que é melhor. A Bíblia fala que ele perdoa o pecado do mundo inteiro, ele é a propiciação pelo pecado do mundo inteiro, e você acabou de falar que ele perdoa só quem é filho. Betuel, faz o seguinte, fecha a boca, pede desculpa, desce aí do púlpito, que fica mais bonito. Não, vamos ver direitinho como que funciona isso. Propiciação significa o quê? Satisfação, aplacamento, um meio de tranquilizar. Cristo satisfez, Cristo aplacou, Cristo foi o único meio de tranquilizar a ira de Deus. Olha como é profundo, por causa dos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Cristo foi o único capaz de satisfazer a ira de Deus, aplacar a ira de Deus por causa dos nossos pecados e do mundo inteiro. Tá, Betuel? Entendi que Jesus Cristo foi o único, mas você ainda não explicou do mundo inteiro. Este mundo inteiro significa toda a raça humana, porque ele, como humano, pagou o crime, foi castigado, recebeu o castigo que nos traz a paz sobre ele. Mas isso não significa que qualquer pessoa, não importa quem que esteja no mundo, vai receber este perdão. Entenderam? Não? Sim, não? Mais ou menos? Vamos lá. Cristo tem o poder para perdoar e aplacar a ira de Deus para toda a humanidade. Mas isso não significa que este perdão será recebido por indivíduos, como pessoas únicas. Ele tem poder para todo mundo, mas não significa que todo mundo foi perdoado. Só há perdão para aqueles que são dele. Amém? Cristo morreu por todos para que muitos se salvem. Onde está escrito isso? Ou é ideia minha? Não. Cristo morreu por todos, olha. Ele tem poder para toda a humanidade. Ele tem poder para salvar toda a humanidade, mas não é toda a humanidade que será salva. Somente aqueles que são dele, e somente aqueles que são dele é que recebem perdão, porque a salvação é o perdão dos pecados. Amém? Deu para entender agora? Sim, não? Sim, né? Então, quando fala aqui do mundo inteiro, significa a humanidade como um todo, porque quem pecou contra Cristo pecou contra Deus foi o ser humano, e Cristo, como ser humano, pagou o pecado e a dívida do ser humano. Mas somente aqueles que são de Cristo é que recebem o perdão. Amém? Todos recebem o perdão. Recebem o perdão não. A todos é dado o perdão, mas só recebem o perdão aqueles que são de Cristo. No 3 diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isso. E João afirma: nós sabemos que temos conhecido a Cristo por causa disso. Fim. Não tem outra maneira. Não precisa de outra maneira. Nós sabemos quem é de Cristo ou não. Dessa maneira, se guardamos os seus mandamentos. Condicional. E novamente nós vemos com uma condição na Bíblia: se aquele que diz ser de Cristo e guarda os mandamentos dele, ou seja, cumpre as ordens dele, vive como ele mandou viver, busca fazer a vontade do Cristo, se ele faz estas coisas, este é de Cristo. Então, eu posso pesar, olha o primeiro tique aí.
Eu tenho vivido como Cristo manda eu viver? Eu tenho andado como Ele manda eu andar? Eu tenho cumprido os mandamentos de Cristo? Eu tenho buscado fazer a vontade dEle? Quando eu peco, isso me faz mal, isso me traz um mal-estar, eu peço perdão e busco não fazer mais esse tipo de coisa? Então eu o conheço, eu sou de Cristo. Mas se eu não tenho feito essas coisas, do lado do meu teste prático de fé eu ponho um xizinho. Se eu tenho feito, eu coloco um vezinho. Olha a primeira. Olha a primeira. João diz claramente como nós podemos identificar se nós temos a Cristo, se nós temos conhecido a Cristo, se somos dele, se guardamos os seus mandamentos. A obediência aos mandamentos é o teste prático de fé. Não tem outro. Não importa o quanto eu fale, não importa o quanto eu grite que eu sou de Cristo. Guardar os seus mandamentos, e guardar não é colocar numa caixa, pegar a Bíblia, colocar numa caixa, enfiar numa gaveta e está bem guardado. Eu guardo os mandamentos de Cristo. Não guardar é aplicar os mandamentos de Cristo, guardar dentro de mim e a minha vida ser direcionada pelos mandamentos de Cristo. Se eu faço isso, eu sou de Cristo. Se eu não faço, eu não sou. Dá o tique aí na sua vida. Um Vzinho porque você tem feito isso, ou um Xzinho porque você não tem feito. Presta atenção, presta atenção. O Senhor tem falado, e não é através do Betuel. O Senhor tem falado através da sua palavra. Preste atenção, dê ouvidos. Dê ouvidos. No 4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Se guardamos os mandamentos, somos de Cristo. E aquele que diz que o conhece, que é da luz, não importa o que ele diz, mas ele não guarda os mandamentos, João está afirmando, ele é mentiroso, ponto. E nele não está a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Como eu sei que Jesus é a verdade? Porque a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se, por mais que eu fale, que eu sirvo, que eu faço, eu vou na igreja, isso, aquilo, outro, mas eu não guardo os mandamentos de Deus, que é o teste prático, eu não aplico na minha vida, no meu dia a dia, os mandamentos de Deus, por mais que eu fale, eu sou mentiroso. João já logo escancara, e olha que ele está tratando com carinho. Filhinhos, eu estou falando isso para vocês não pecarem. Filhinhos, eu estou falando isso para vocês não caírem em engano. Olha o teste prático, aquele que guarda, não está falando aquele que diz ser, não, ele fala aquele que guarda é de Cristo. Porém, aquele que diz ser, mas não guarda é mentiroso, e nele não está a verdade. Nele não está o Cristo, porque Cristo é a verdade. Não importa o quanto você grite, o quanto você fale, não importa o quanto você escreva nas mídias sociais, porque hoje tudo é mídia social, não importa o quanto você ande com a Bíblia debaixo do braço, não importa o quanto você ande com roupas que pareçam que você é de Cristo. Se você não guarda os mandamentos dele, você não é. E Cristo não está em você, e não sou eu que estou falando, João está falando, a palavra está dizendo. Aqui João diz para nós julgarmos a nós mesmos. Pesa aí sua vida, veja como ela está, veja se você é de Cristo ou não, veja se você tem andado conforme Ele manda ou não. É simples, é fácil. É simples, é fácil, é prático. Faça o teste, dê o tiquezinho do lado aí da sua vida. Passou no teste, glória a Deus, se mantenha nisso. Não passou no teste, mude a sua vida para que você passe nesse teste. Amém? O 5 diz o seguinte: aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos em Cristo, nele. Aquele que diz que permanece nele, aí sim temos. Aquele que diz que permanece em Cristo deve
é uma obrigação. A palavra de Cristo aqui está dizendo deve. Este deve é obrigatório. O 6, leia aí comigo. Aquele que diz que permanece nele tem a obrigação de andar como ele andou. Não é uma opção. Todo aquele que diz servir a Cristo tem a obrigação de andar como Cristo andou. Tem a obrigação de servir a Deus como Cristo serviu. Não existe opção, não existe essa é a minha vida, esse é o meu jeito. Nós já aprendemos que Deus não quer que você seja do seu jeito. Deus não quer que você seja como você é. Tanto que ele disse, morra e nasça de novo. Morra e nasça Cristo. Você não pode ser do jeito que você é, porque se você for do jeito que você é, na minha casa você não entra. Aquele que quer viver e continuar vivendo como é, saiba, você não vai entrar no descanso eterno. Você não vai entrar no reino de Deus. Só entramos no reino de Deus quando nós não somos mais quem nós somos, mas quando nós passamos a ser Jesus Cristo. Amém? Ninguém que é ele mesmo vai entrar no reino de Deus. Só se entra no reino de Deus quando Cristo passa a ser ele. Aperfeiçoado, quando a palavra diz aqui, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Esse aperfeiçoado significa realizado na prática. Ou seja, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, ou seja, verdadeiramente ele tem realizado o amor de Deus, ele tem na prática vivido o amor de Deus. Vimos também que o amor de Deus não é esse amor que se ensina por aí. Uma das pregações que a gente tem para trás aí, vimos que o amor de Deus não é o quanto nós o amamos, e não diz respeito a que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para morrer por nós. Isso quem diz também é a palavra. É a palavra. E permanece, aquele que diz permanecer nele, este também deve andar assim como ele andou, em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus. Andar como ele andou. Nós vimos que o andar não é andar como Jesus Cristo andou. Não, então eu vou para uma aldeia, vou para uma tribo qualquer, vou colocar uma sopa de pano, vou pregar no meio da multidão, vou esperar que eles tenham ódio de mim, que eles me crucifiquem, aí depois que eu for crucificado, ao terceiro dia eu ressuscito, aí eu apareço com o pessoal que andava comigo, ensino eles durante mais 40 dias, falo assim, agora eu estou indo embora para o Pai. Não é isso. Andar como ele andou significa que eu vou dirigir, andar, a gente já viu isso também, o andar, quando a Bíblia sempre fala andar, eu vou dirigir a minha vida de forma a alcançar um objetivo. E andar como Cristo andou é que eu vou dirigir a minha vida, eu vou tomar cuidado com a minha vida, eu vou prestar atenção, eu vou viver o meu dia a dia, para que a minha vida chegue a um objetivo que o Cristo quer que eu chegue, servindo a Deus, obedecendo a sua vontade, as suas leis, servindo ao próximo, servindo a Deus com excelência, sem preguiça, sem falta de vontade. Não, eu faço como Deus quer que eu faça, eu vivo como Deus quer que eu viva, eu obedeço, eu conheço, eu tenho a minha vida abnegada, humilde, eu disciplino a minha vida, eu obedeço a Deus, eu ando em santidade, em domínio próprio, em comunhão com o Pai e com os irmãos, em entrega pelo próximo e ao Senhor, em fé, em oração, em jejum, em conhecimento da palavra, em morte para mim mesmo e Cristo vivendo em mim, em amor ao Senhor. É assim que eu vivo e ando conforme Cristo andou. Se aquele que diz, ou seja, também é uma condição, aquele que diz que permanece nele, deve, é obrigado, não existe opção, também andar como ele andou. Então, nessa passagem que nós estudamos hoje,
nesse trecho bíblico que nós estudamos hoje. Depois você chegar na sua casa e pega todos esses se que está aí. 1 João 2, de 1 a 6. Pega essas condições. Eu não lembro bem as condições. Volta lá a pregação. Veja as condições. Pese a sua vida. Dê um tique do lado e veja se você está fazendo como deve ser feito. Se não está, se converta. Se não está, volte-se ao Senhor. Se está, continue no Senhor. Porque a Bíblia também afirma que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, se o meu tique ali vai sair um resultado positivo, cuide para que você não caia. Cuide para que você não caia em quê? Em tentação. Para que você não caia em pecado, para que você não caia da palavra e para que você não perca tudo isso que o Senhor tem oferecido, para que você possa viver como filho amado do Senhor. Amém? Amém.